Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso capítulo 7, tá certo? Nós vamos finalizar esse capítulo hoje, livro 3 de vocês, página 18. Nós vamos continuar com a resolução de exercícios, seguindo a mesma sequência da questão dos números decimais e dos centésimos, tá bom? Nós vamos falar de tempo, vamos continuar falando de tempo. Na página 18, nós temos as questões 6 e 7, sendo que na questão 7 nós temos o item A e B. Prestem bastante atenção na hora de responder essas atividades, tá certo? Na questão 6 diz o seguinte: para ferver um copo de água em uma chaleira no fogão, Antônio gastou 2 minutos e 28 segundos. Ele pôs no micro-ondas a mesma quantidade de água em um copo e marcou 3 minutos e 20. Quando o cronômetro indicou 1 minuto e 18, a água ferveu. Em qual das situações a água ferveu em menos tempo? Qual foi a diferença de tempo? Aí você vai fazer o quê? Primeiro você vai colocar no micro-ondas a quantidade que ele colocou lá. Ele colocou no micro-ondas 3 minutos e a água ferveu com 1 minuto. Aí você vai diminuir também os segundos. Colocou 20 segundos e ferveu com 18 segundos. Uma é 3 minutos e 20 segundos, a outra 1 minuto e 18 segundos, tá bom? Vocês vão fazendo os cálculos separando minutos e os segundos, tá bom? Vai ficar mais fácil pra vocês. Menos 18 segundos. Aqui é no micro-ondas, tá? Aí qual foi a diferença aqui, ó? 2 minutos e 2 segundos, bem aqui, tá certo? Aqui no fogão, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar que ele gastou 2 minutos e 28 segundos no fogão. Se ele gastou 2 minutos e 28 segundos, qual é a diferença lá do tempo do micro-ondas? Aqui foi o tempo que a água ferveu lá no micro-ondas, tá bom? A gente diminui para saber quanto foi o tempo de fervura. Aqui, ó, nós vamos diminuir agora pelo tempo do fogão. Você vai pegar, diminuir os 2 minutos, não é mais minutos, né? Dá 0. E vai pegar os segundos, ó, 28 segundos menos 2 segundos, que vai dar 26 segundos de diferença, tá certo? Então, desculpa. Ele ferveu a água mais rápido no micro-ondas com a diferença de 26 segundos, tá certo? E aí vocês vão observar as outras questões que vocês vão fazer dessa forma. Vocês, para fazer a subtração, para ficar mais fácil, você faz primeiro a subtração do minuto, depois a do segundo, tá certo? Para ficar mais tranquilo para você responder. Na questão 7, tem aqui os segundos e os centésimos de cada uma das pessoas que fizeram aqui na competição. O que é que vocês vão observar? Vocês vão ler e vão responder quais foram, no item A, qual desses anos o rapaz fez o menor e o maior tempo, tá certo? E em 2008 foram 9 segundos e 69 centésimos. Escreva a frase como essa para os tempos de 2012 e 2016. Você vai olhar lá em 2012 qual foi o tempo e vai escrever, tá certo? Do mesmo jeito que a gente tá aqui. Em 2008 foram 9 segundos e 69 centésimos. Você vai observar em 2012 foram 9 segundos e 63 centésimos, tá certo? Tudo é em segundos, não é minuto. O que tem antes da vírgula é segundos, não é minutos, tá certo? Na página 19, vocês vão observar aqui a lista que mostra as 7 primeiras colocadas na prova feminina dos 100 metros rasos dos Jogos Olímpicos de 2016. No item A, você vai escrever os tempos em ordem crescente, do menor para o maior. Lembrando que tudo isso aqui também é em segundos e centésimos, tá certo? Nada em minutos, tudo é segundos e centésimos. E vocês vão escrever também por extenso, tá certo? No item B, anote no pódio ilustrado o primeiro nome de cada uma das 3 primeiras colocadas. Aí você vai observar quem foi a mais rápida, de acordo com a tabelinha aqui que você fez. Vai colocar lá no pódio, tá bom?
No cronômetro está marcando um tempo, 1 minuto, 2 segundos e 79 centésimos. Escreva por extenso o tempo marcado nesses outros cronômetros. Aí você vai observar aqui, ó. Aqui é o minuto, aqui é o segundo e aqui é o centésimo. Então, prestem atenção. Se tem 0, não coloca minuto. 45 segundos e 20 centésimos, tá bom? Na página 20, vocês vão continuar olhando os cronômetros. Vão escrever por extenso. Agora, nós vamos fazer as composições e decomposições de números. Vocês sabem que a decomposição de número é a gente separar cada pedacinho daquele número com somas, tá certo? Aqui no livro de vocês, ó, vocês estão observando, tem alguns modos de decomposições, tá certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar e vão completar, tá certo? Da maneira que vocês quiserem. A gente pode fazer a decomposição de um número de várias somas diferentes, tá bom? Não precisa ser só 10 mais 20 mais 30. Não precisa ser só dezena exata. Você pode fazer a dezena junto com a dezena em unidade, tá certo? Na página 21, nós temos aqui algumas explicações de dezenas, centenas, unidade de milhar e dezenas de milhar. Nós já sabemos que na dezena de milhar, o número que tiver aqui a gente vai multiplicar por 10.000. Na unidade de milhar a gente multiplica por 1.000. Na centena multiplica por 100. Na dezena por 10 e na unidade por 10. E na unidade é somente 1, né? Então, aqui todo número que tiver aqui só vai valer a unidade. E aqui o que que acontece? Se eu digo o seguinte pra você, a gente vai apagar aqui. Na dezena de milhar, eu tenho 5. Na unidade de milhar, eu tenho 3. Na centena, eu tenho 2. Na dezena, eu tenho 0. E na unidade, eu tenho 7. Eu vou falar desse número, eu vou escrever esse número como? Aqui, para me saber, eu tenho que multiplicar ele por 10.000. Multiplicando 10.000 5 vezes, eu vou ter 50.000. Aqui eu vou multiplicar esse 3 por 1.000, vezes 1.000. Aqui eu vou ter o 3.000. O 2 eu vou multiplicar por 100, que é na centena. E eu vou ter 200. O na dezena não tem nada, eu vou ter 0. E na unidade eu tenho 7 unidades, né? Eu não multiplico por nada. E aí o que é que acontece? Para mim saber, eu vou fazer a soma desses números. 50.000 mais 3.000 dá 53.000. 53.000 mais 200, 53.200. Mais 7, eu vou ter 53.207. Porque eu não tenho nada na dezena e eu tenho só aqui na unidade, ó. Então, eu vou ter o número 53.207, tá certo? Observem que aqui no livro de vocês, nós temos aqui algumas frases representando a questão das dezenas, centenas, unidades, dezenas de milhar e unidade de milhar. Nas unidades, representa seu próprio valor, um algarismo em cada ordem. Das dezenas, representa 10 do seu valor. Na centena, representa 10 vezes 10, que é 100 vezes o seu valor. Se aqui eu tenho 2, eu vou multiplicar ele 10 vezes 10, que é a centena, tá certo? É a mesma coisa que eu multiplicar ele por 100. Das unidades de milhar, representa 1.000 vezes o seu valor. E nas dezenas de milhar, 10.000 vezes, tá bom? Aqui no livro de vocês, tá mostrando a mesma coisa que a tia fez, ó, o exemplo, para vocês darem uma observada aqui no livro de vocês, tá certo? Tenham cuidado na hora de completar, para vocês não colocarem os números em locais errados. Prestem bastante atenção, ó. Os números estão escritos por extenso. Escreva-os com algarismos no quadro de ordens e ao lado faça as decomposições utilizando multiplicações e adições. O que é que vocês vão fazer? Vou dar um exemplo dessa questão aqui para vocês. No item A, eu tenho 17.826. No item A, vamos milhar, unidade de milhar, centena, dezena e
Na dezena de milhar, eu tenho 17 mil. Se eu tenho 17 mil, eu tenho 10 mais 7, né? Então, aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 7, tá bom? Na centena, eu vou ter 800. Se eu tenho 800, eu tenho 8. Eu vou ter o 26. Então, na dezena eu tenho 2 e aqui na unidade eu tenho 6. O que é que eu vou fazer? Aqui, eu estou multiplicando apenas o 1 pelo 10, ó. Pelo 10 mil. 1 vezes 10 mil, eu tenho 10 mil, né? Na unidade de milhar, eu vou multiplicar o 7 vezes 1000. Que eu vou ter o 7.000. Vocês vão fazer dessa forma aí, tá certo? A multiplicação mais a adição. Aqui na centena, eu vou ter o 8 vezes 100. Que eu vou ter o 800. Na dezena, eu vou ter o 2 vezes 10. Que eu vou ter o 20. E aqui na unidade, eu vou só somar com o 6, tá certo? Bem aqui, ó. Tudo eu somo para dar o resultado que eu quero. 10 mais 7, 17. 800 mais 20, 820. 800 mais 20, eu tenho 820. Mais o 6 da unidade, eu tenho 826. Então, eu tenho 17.826, tá certo? E aí, vocês vão fazer dessa forma em todos os itens dessa página, tá certo? Na página 22. Seguindo para a página 23, vocês vão observar as decomposições que estão aí e vocês vão fazer os números, tá certo? Aqui no livro de vocês diz o seguinte: do número formado por 5 vezes 1000 mais 6 vezes 100 mais 8 vezes 10 mais 1, subtraímos 2 vezes 100. Isso quer dizer que os números formados por 5 unidades de milhar mais 6 centenas, mais 8 dezenas, mais 1 unidade, subtraímos 2 centenas. Ele falou que uma coisa é igual à outra, ele não mudou nada, não acrescentou nada, tá certo? Ele só mudou as palavras, prestem atenção. Escreva a decomposição do número obtido após a subtração. O que é que vocês vão fazer? Na página 23, na questão 2. Vocês vão colocar esse número primeiro. 5 vezes 1000, 5000. 6 vezes 100, 600. 8 vezes 10, 80 mais 1. Vocês vão fazer todo esse número. Depois que vocês fizerem esse número, vocês vão subtrair de 2 vezes 100. Quanto é 2 vezes 100? 200. Depois vocês vão colocar a decomposição desse número, dessa subtração, tá certo? Vocês vão fazer essa subtração, depois vocês vão colocar a decomposição, tá bom? Do jeitinho que a tia fez aqui, ó. As unidades de milhar, a dezena de milhar, a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade, tá certo? Vocês vão observar na terceira questão a decomposição do número. Se subtrairmos 3 milhares e acrescentamos 2 centenas, como ficará a decomposição do número formado? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão tirar 3 milhares. De onde é que tira esses 3 milhares? Lá do 1000, da unidade de milhar. Então, se é 8 vezes 1000, tira 3, fica 5. 5 vezes 3, 5 vezes 1000. E se acrescentar 2 centenas, fica 4 vezes 100. Então, você vai observar aqui e vai colocar a decomposição desse número aqui, tá bom? Você vai fazer somente essas duas trocas, tá certo? Na quarta questão, vocês vão ler os números a respeito das multiplicações por 10, observar esse exemplo aqui do quadro e vão fazer aqui, tá certo? Quando o número é multiplicado por 10, ele é empurrado de uma ordem para a esquerda no quadro de ordem e usamos o 0 para preencher a ordem das unidades. Se eu vou multiplicar esse número aqui por 10, ele vai empurrar esses outros números para o outro lado, tá certo? E aí, na unidade, a gente coloca o 0, tá bom? Aqui no livro de vocês tem algumas outras coisas para vocês fazerem sobre o número de decomposição, tá certo? Vocês vão fazer, vão ler e vão fazer a decomposição dos números que está pedindo aqui na quinta e na sexta questão, tá certo? Na página 24, vocês vão continuar fazendo decomposições, tá bom? E nós vamos entrar agora para a questão dos números em 2 ou 3 ordens.
Essa é uma máquina que transforma números de 2 ou 3 ordens. Ela consegue multiplicar por 10 e por 100 e fazer adições nas ordens. De cada vez é possível fazer uma multiplicação, uma adição ou 2 adições. A máquina faz sempre a multiplicação em primeiro lugar. Sempre que nós tivermos multiplicação, adição, subtração, a primeira coisa a ser feita é a multiplicação, tá certo? Primeira coisa que a gente faz é a multiplicação, a última é a adição. Aqui no livro de vocês nós temos o seguinte. Nós estamos entrando com o número 215, 2 centenas, 1 dezena e 5 unidades. Vai multiplicar por 10. O que aconteceu? Já saiu 2 unidades de milhar, 1 centena e 5 dezenas. Vocês lembram que bem aqui, ó, quando a gente multiplica por 10, o número pula para uma casa, para o lado. Então, se ele estava na centena, ele foi lá para a unidade de milhar, o 2. Assim como um estava na dezena, foi para a centena e a unidade foi para a dezena, tá bom? Aqui ele somou mais 2 dezenas. E aí você vai observar que bem aqui, ó, continuou na unidade de milhar, na centena e acrescentou 2 dezenas. E aí saiu o número 2170, tá certo? Nessa maquininha aqui, cada um desses números aqui de cima é um passo, tá certo? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Vocês têm que prestar atenção que quando eu multiplicar por 10, ele vai empurrar o número para o lado. Então, se ele está empurrando o número para o lado, esse número automaticamente já acrescenta, tá certo? Da mesma forma, vocês vão fazer aqui na questão da página 25. Você vai usar a maquininha para fazer as multiplicações e as adições de acordo com os números que estão mostrando aqui para vocês, tá certo? Na última, você vai usar o número da sua preferência, tá bom? E aí a gente encerra o nosso livro, o nosso capítulo 7, nessa página 25. Aqui você vai observar, você vai fazer a decomposição. Ó. Nesse número aqui, no 455, nós temos 4 centenas, 5 dezenas e 5 unidades. Ele acrescentou 2 centenas, então lá no 4, na centena, você vai botar mais 2, que vai ficar 6, tá certo? E aí você vai observando e vai fazendo. Prestem atenção nas siglas, tá certo? C é de centena, D é de dezena, U é de unidade. Unidade de milhar é o U e o M. Dezena de milhar é o D e o M, tá certo? Que aí você consegue realizar todas as suas atividades bem direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no meu privado, vocês já sabem disso. A tia sempre deixa à disposição a hora que for. Mandem mensagem e mandem as fotos das atividades pra tia corrigir, tá certo? Até nossa próxima aula.